Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Na liturgia deste domingo, a oração volta como tema de reflexão. Há alguns domingos, nós ouvimos Jesus nos ensinando a rezar o Pai Nosso. Hoje o Senhor nos fala da oração constante. Orai sem cessar. E para nos falar disso, Jesus nos conta uma parábola, a parábola do juiz e da viúva. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e homem nenhum, e uma viúva. E essa viúva ficava dia e noite lá na porta do juiz. Olha, por favor, me ajuda aqui com a minha questão, né? Atenda aqui meu pedido, me ajuda a realizar justiça contra o meu adversário. E ela ali em cima, ó. Até que ele não aguentou. Falei, nossa senhora, essa mulher já encheu a paciência, viu? Deixa eu fazer justiça para ela aqui que preciso dormir um pouco. Olha, se o juiz, um homem, né, de tanto ouvir os pedidos dessa mulher, acabou atendendo, será que Deus não escuta a nossa oração quando nós rezamos constantemente? Bom, eu já disse aqui algumas vezes que nós precisamos entender uma coisa. Deus ele não é um garçom, né? A gente só chama Deus para fazer pedido. Não é assim que funciona com Deus. Deus não tem nenhuma obrigação para com você nem para comigo. Ele é nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai. Então, quando nós rezamos pedindo alguma coisa para Deus e Ele não atende essa oração, é porque Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E às vezes a vontade de Deus pode não coincidir com a nossa. Quer dizer, às vezes não, muitas e muitas vezes. E algumas vezes pode doer. Mas aí quando a gente se abre ao Senhor e fala, bom, que seja feita a tua vontade, nós percebemos que de fato era o melhor para nós. E a vontade de Deus sempre traz um amadurecimento na nossa fé, na nossa caminhada. E o que é a oração? A oração é esse diálogo, essa conversa com Deus. Nós podemos dizer que a oração antecipa o céu, porque nós acreditamos que no céu nós estaremos cara a cara com Deus. Através da oração, nós nos colocamos nessa posição de cara a cara com o Senhor, de intimidade. E por isso que é preciso rezar sempre, todos os dias, constantemente, para que cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor aumente. E às vezes a gente fica assim, mas eu não tenho tempo para rezar, ou eu não sei rezar. Nossa, eu acho muito difícil rezar. Eu não sei falar aquelas palavras que eu escuto na igreja, que não sei o quê. Muitas vezes, meu irmão, você vai rezar sem usar palavras. Tem uma amiga muito querida que passou por algumas situações e ela chegou em mim e falou: Andrei, eu não consigo rezar, eu só choro. E que bom, ofereça suas lágrimas ao Senhor. As suas lágrimas são suas orações. E tenha fé que Ele está ouvindo as suas orações. Né? Como ele fez com Santa Mônica. Santa Mônica rezou e chorou por Santo Agostinho por 30 anos. E graças a Deus hoje ela está super bem. Foi um momento difícil que as lágrimas dela serviram como oração. E nós não precisamos ter medo de falar com Deus. É uma coisa que eu sempre falo. Ora, todos nós temos amigos, né? Tem aquele amigo que você é mais chegado, que você tem a sua liberdade de ser quem você é. Tirar a máscara da formalidade, né? Poder contar ali os seus segredos, se abrir para aquela pessoa. Bom, se para esse amigo a gente não tem medo de ser nós mesmos, por que eu vou ter medo de ser eu mesmo diante de Deus? Esse amigo não me conhece 100%, porque nem eu me conheço 100%, mas o Senhor me conhece por inteiro. Então eu preciso chegar diante de Deus e rasgar o coração. Sabe, eu gosto muito desse termo, rasgar o coração. Deixar tudo que está ali dentro, seja coisas boas, coisas ruins, sair, despejar diante do Senhor. E não ter medo de falar. Eu já passei por uma situação assim, de chegar diante do Santíssimo e falar: Jesus, que palhaçada é essa que o Senhor está realizando na minha vida? O que é isso? O Senhor está de brincadeira com a minha cara? Que coisa! E comecei a falar, a colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Mas aí, meu irmão, vem um detalhe que muitas vezes a gente deixa passar: o silêncio. Nós vivemos num mundo barulhento. Nós achamos que na nossa vida de oração também precisa ter esse barulho. Não.
Nós precisamos falar com Deus, rasgar o nosso coração, mas depois precisamos nos silenciar, porque é no silêncio que Deus vai soprando em nosso coração o que é necessário. E essa experiência que eu acabei de relatar para você, qualquer dia eu posso até fazer um vídeo, né, explicando melhor o que aconteceu. Depois que eu extravasei, que eu rasguei meu coração diante do Santíssimo, eu fiquei quieto, em silêncio. E aí, nesse momento de silêncio, eu senti o Senhor me abraçando, cuidando de mim, acariciando o meu coração, curando o que precisava ser curado. Então, a oração é esse diálogo com Deus. E lembre-se, diálogo é a conversa de duas pessoas. Não é só você que fala, não. Você precisa se silenciar para que Deus também fale no seu coração. E aqui tem um método da igreja, que é um método antiguíssimo da igreja católica, que é a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. Tempo atrás tinha até gente fazendo aqueles devocionários, né? Mas católico não faz devocionário. Católico faz a Lexio Divina. Então, meu irmão, escolha um trecho da Bíblia, leia com calma, medite sobre esse texto. O que esse texto está querendo dizer para mim hoje? O que eu posso aprender com este texto? E reze em cima deste texto. Reze pedindo, né, que o Senhor ilumine sua mente, abra os olhos do seu coração para aquele texto que você acabou de ler. A igreja tem orações belíssimas que nos ajudam na caminhada da santidade. Eu falava dessa oração espontânea, mas nós também temos as orações que a igreja nos fornece que também nos ajudam. A liturgia das horas, a oração do terço, a própria Santa Missa, né, que é o maior culto que há. Então nós temos muitas ferramentas para orar. E não devemos lembrar de Deus apenas no aperto, viu? Reze constantemente. Reze todos os dias. Reze durante o dia. Na hora lá do seu trabalho, faça uma prece de agradecimento. À noite, na hora do jantar, do almoço, do café, agradeça pelo alimento, agradeça pelo seu trabalho, pela sua escola, agradeça pela sua vida, agradeça pela vida das pessoas que convivem com você, agradeça pela sua saúde. Isso tudo você pode ir falando durante o dia, nos momentos ali, ó, Senhor, obrigado pela minha saúde, Senhor, obrigado pelos meus pais, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo. Você pode falar isso ao longo do dia, não tem problema. Mas também é importante depois você tem um momento ali onde você vai, né, abrir o seu coração em oração e rezar com mais calma, com mais tempo. O importante, meu irmão, é não deixar de orar, não deixar de rezar. A oração é a nossa forma de falar com Deus, é a nossa força. Muitas vezes nós não vamos conseguir falar nada diante de Deus, mas as nossas lágrimas já são uma oração. A nossa dúvida também pode ser uma oração. O nosso medo, a nossa alegria, tudo pode ser uma oração. Basta sermos sinceros diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.